Feche os olhos por um instante e respire fundo. Agora fale em voz alta. Eu libero o que me prende e recebo o que é meu por direito. Sinta essa frase vibrar dentro do peito, como se o som ecoasse não apenas no ar, mas em todo o seu campo energético. Escreva essa frase nos comentários. Não é apenas um gesto simbólico, é um selo de intenção. Quando você declara algo com o coração aberto, você cria um pacto com o universo. Cada palavra pronunciada é uma frequência enviada ao campo invisível que responde, silenciosamente, mas de forma precisa. Você já percebeu como certas palavras mudam a energia ao redor? Uma simples frase pode acalmar uma mente agitada ou acender a esperança em alguém que já havia desistido. É porque a voz carrega o poder do movimento, e o movimento é o idioma do universo. O que você fala em voz alta não desaparece no vento. Ele se transforma em ondas, vibrações e sinais que viajam além do que os olhos podem ver. Quando você afirma com intenção, está, sem perceber, moldando a realidade. É como lançar sementes no solo fértil da criação. O segredo está na emoção por trás da palavra. Dizer "eu confio", sem realmente sentir, é apenas som. Mas quando o sentimento é verdadeiro, o campo responde. Por isso hoje você vai compreender o mistério por trás do ato de falar e descobrir por que o universo escuta cada vibração sua. Muitos já experimentaram isso sem saber. Pensaram em algo com tanta força, disseram em voz alta com tanta convicção, que a vida respondeu. Às vezes, não imediatamente, mas de forma sincronizada por coincidências, encontros e sinais. Alguns chamam de sorte, outros de resposta divina. Eu chamo de alinhamento vibracional. Neste momento, você está prestes a aprender como direcionar essa força. Não se trata de repetir frases vazias, mas de aprender a falar como quem ordena, não como quem implora. A diferença está na consciência. O universo não distingue entre oração e decreto. Ele responde à energia com que você fala. Quando a palavra nasce de dentro, impregnada de fé, ela se torna viva e tudo começa a se mover. Então, se algo em você sente que chegou a hora de transformar pensamento em poder, permaneça aqui. Este é o início de uma jornada em que sua própria voz será o instrumento do milagre. Ao final, você terá o seu decreto pessoal, aquele que abre portais e realinha destinos. Respire outra vez. Sinta o som dentro de você, como um eco do próprio cosmos. E lembre-se, toda palavra é uma semente, e hoje você começa a plantar a sua. A sua voz é mais do que som, é código. Cada palavra que sai de você carrega um padrão vibracional único, como uma senha que o universo reconhece. Dentro desse som há algo que não pode ser visto, mas pode ser sentido: intenção. Quando você fala, não é apenas o ar que se move, é a energia que se organiza, como se cada sílaba desenhasse ondas no campo invisível da criação. E é aí que começa o mistério. A sua voz conversa com o cosmos. Pense nisso como uma espécie de linguagem secreta entre a alma e o universo. Quando você fala com clareza, ele escuta. Quando fala com dúvida, ele se confunde. Por isso, aprender a usar a própria voz é dominar um dos maiores poderes espirituais que existem: o poder de criar realidades através do verbo. Em tempos antigos, os mestres já sabiam disso. Chamavam de palavra encantada, porque sabiam que o som molda a matéria. A lua nova representa o ponto perfeito para esse início. É o momento em que o céu convida à plantação de novas intenções. Falar em voz alta nessa fase é como lançar sementes num campo fértil de possibilidades. Cada palavra é uma semente, e cada emoção é a água que a faz germinar. Se você fala com gratidão, você rega com luz. Se fala com medo, você seca o solo. É simples e profundo ao mesmo tempo. Há quem perceba o número 111 surgindo após momentos de fala consciente. Coincidência? Talvez não. O número 111 é o sinal da manifestação. É como se o universo dissesse: continue, eu ouvi você.
Quando a vibração está clara, o campo responde. As pessoas sentem arrepios, veem repetições, sonham com símbolos. Tudo isso é a linguagem energética confirmando que algo foi ativado. A ciência espiritual explica que toda vibração sonora altera o espaço ao redor. Ondas sonoras podem literalmente mover partículas. Então, imagine o que acontece quando essa vibração é alimentada por emoção pura. Falar com fé não é superstição, é física energética. A fé é o combustível que transforma uma simples frase em comando. Pergunte-se: o que tenho falado com frequência? Falo mais dos meus medos ou dos meus sonhos? Porque o universo não distingue humor de intenção, ele responde à vibração dominante. Se você vive dizendo nada dá certo, o campo entende isso como ordem. Mas se você diz tudo está se alinhando ao meu favor, ele reorganiza a realidade para cumprir esse comando. Experimente agora. Inspire fundo 3 vezes, sinta o ar preencher seu corpo e diga: eu estou pronto para receber o que já é meu. Diga com gratidão, como quem reconhece que algo já começou a se mover. Porque de fato começou. Quando a sua voz se alinha com a sua alma, o universo se inclina para ouvir. E o que era invisível começa a tomar forma. Existe um instante sagrado entre o som que você emite e a realidade que começa a se formar. É o espaço onde fé e frequência se encontram. Quando você fala com convicção, o som deixa de ser apenas vibração e se transforma em matéria em potencial. É como se cada palavra lançada ao ar encontrasse uma partícula esperando para se alinhar a ela. O universo não responde à voz mais alta, mas a mais verdadeira. O som é energia em movimento. A fé é a direção que essa energia escolhe seguir. Se você fala com medo, cria ruído. Se fala com confiança, cria forma. As palavras são flechas invisíveis que seguem o rumo da emoção que as acompanha. Por isso, o segredo está em sentir o que se fala. A fé não é apenas acreditar, é vibrar na certeza antes que o resultado apareça. Imagine um rio correndo livremente. Essa é a energia do trígono nos astros, o aspecto que representa fluidez e abertura de caminhos. Quando há coerência vibracional entre o que você diz, o que sente e o que faz, as portas se abrem naturalmente. Nada força, tudo flui. O verbo, quando alinhado, é como água encontrando seu curso, inevitável, suave e poderoso. Um exemplo simples. Uma mulher repetia todas as manhãs: eu confio no tempo divino. No início, dizia com dúvida, como quem recita um texto decorado. Mas um dia, ao dizer a mesma frase, sentiu algo mudar. A voz veio do peito, não da mente. Naquele mesmo dia, um atraso que a frustrava se revelou uma bênção. O emprego que ela queria havia sido adiado, e quando o processo reabriu, o cargo oferecido era melhor. O que mudou? A vibração por trás da palavra. Repetir uma afirmação sem presença é como tocar um piano desligado. As notas existem, mas o som não chega a lugar nenhum. Quando você fala em voz alta, com emoção real, a vibração atravessa camadas sutis e começa a reconfigurar o seu campo. É nesse momento que o universo reconhece o seu comando. Então escolha uma frase que represente seu desejo mais puro. Pode ser: eu sou guiado pela luz. Ou: tudo conspira a meu favor. Repita 3 vezes, sentindo cada palavra como se já fosse realidade. Não há mágica no som, há consciência no sentir. Falar é apenas metade do processo. O resto é acreditar que a vibração foi entregue e que a resposta já está a caminho. Fé é vibração sustentada. É permanecer em ressonância mesmo quando nada parece acontecer. O som da sua voz é a primeira batida do tambor que chama o universo para dançar com você. E quando essa dança começa, nada consegue deter o ritmo da manifestação. Quando você fala algo com fé, é como se abrisse uma porta invisível. O som que sai da sua boca não desaparece. Ele atravessa planos, encontra caminhos e ativa respostas. Cada palavra é uma chave, e cada frase é um comando que ecoa no campo quântico.
É por isso que muitas tradições antigas chamavam a voz humana de portal criador. O verbo é o primeiro instrumento da magia divina, e usá-lo com consciência é ativar o poder que sempre esteve dentro de você. Imagine o momento em que você declara: tudo está se organizando ao meu favor. Nesse exato instante você envia um sinal energético que percorre o espaço até encontrar situações, pessoas e oportunidades que vibram na mesma frequência. O universo é um grande espelho. Ele reflete aquilo que você expressa com intensidade emocional. Falar em voz alta é lançar um pedido, mas também é afirmar que você já se sente merecedor. O portal se abre quando o som e o coração se alinham. Essa é a energia do número 1111, o portal do despertar. Quando você vê esse número, não é apenas uma coincidência. É como se o cosmos piscasse de volta dizendo: estou ouvindo. É um lembrete de que você está na sintonia certa. E quando essa sincronia acontece, o fluxo se acelera. O número 777 também costuma aparecer nessa fase, simbolizando sorte espiritual e confirmação de que algo foi ativado. São códigos sutis, sinais de que o campo está respondendo. Mas atenção! O erro mais comum é repetir frases sem sentir. Palavras vazias não criam realidade. São apenas ruídos no vento. O segredo é unir emoção e intenção. Quando você fala com verdade, o som se torna vibração pura. É o mesmo que acender uma luz em meio à escuridão. Tudo ao redor começa a se reorganizar para refletir essa nova frequência. O verbo consciente é um comando que o universo entende, mesmo sem tradução. Experimente agora. Coloque a mão sobre o coração e diga devagar: eu aceito a abundância que já é minha. Sinta o peso da palavra aceito. Ela não pede, ela reconhece. E ao reconhecer, você ativa o campo da manifestação. Esse é o portal da palavra, o ponto exato onde o som, o sentimento e a fé se encontram. Lembre-se, o universo não está distante, ele está respondendo ao que você vibra. Toda vez que fala com intenção, você não está apenas expressando algo, está co-criando. E é nesse ponto que a magia silenciosa começa a acontecer, preparando o cenário para o que vem a seguir, quando o próprio universo mostra que ouviu. Há um instante em que o universo começa a responder, e ele raramente se manifesta de forma óbvia. São os pequenos sinais que surgem quando você menos espera, como uma música tocando com as palavras exatas que você precisava ouvir, um número repetido piscando na tela do celular, ou um encontro inesperado que muda o rumo do seu dia. Isso é sincronicidade, o modo como o cosmos fala com quem aprendeu a escutar. Quando você declara algo em voz alta, o universo começa a reorganizar as peças invisíveis da realidade. E antes de ver os resultados concretos, você recebe respostas sutis. O número 222 aparece quando tudo começa a se alinhar, mesmo que ainda não seja visível. O 777 indica que há um milagre em andamento, e o 1111, o mais conhecido deles, anuncia que você entrou em uma janela energética de manifestação. Esses números não prometem nada, mas confirmam tudo. A energia está em movimento. O campo responde por símbolos, não por lógica. Ele se comunica através de vibrações, coincidências e sentimentos repentinos. Talvez você sonhe com uma porta e no dia seguinte receba uma oportunidade que parece ter surgido do nada. Talvez sinta uma paz sem motivo e perceba que algo dentro de você foi curado sem explicação. Isso é sincronicidade. É a resposta silenciosa do universo dizendo: continue, eu estou aqui. Na linguagem espiritual, essa fase é guiada pela lua crescente, o momento de agir e observar o retorno. Depois de plantar a intenção, é hora de caminhar, dar passos coerentes com o que você disse. O campo só se move com você. A ação é a forma material do decreto. Falar é semear. Agir é regar. E quanto mais você age em coerência com a palavra que lançou, mais rápido o universo devolve o reflexo dessa vibração.
Muitos perdem a fé porque esperam resultados imediatos. Mas a energia não se apressa. Ela se organiza. É como um rio que encontra o próprio curso. Você não precisa empurrá-lo, apenas confiar que ele flui. Enquanto isso, os sinais se multiplicam. E o mais importante é não ignorá-los. Cada coincidência é uma confirmação. Aqui vai um pequeno ritual. Escreva em um papel a frase que você declarou em voz alta. Guarde-a por 48 horas e observe. Note o que muda, o que aparece, o que vibra diferente. Talvez não veja nada extraordinário, mas sinta. Porque o campo se comunica primeiro no nível do sentir e só depois se manifesta no visível. Nada é aleatório quando você vibra com clareza. O universo está o tempo todo respondendo à sua energia. E quando você aprende a ler esses sinais, descobre que a realidade é uma conversa constante entre o que você diz e o que o cosmos devolve. Um diálogo sagrado que apenas os atentos percebem. Mesmo quando tudo parece estar fluindo, há um ponto em que o silêncio chega. É o instante em que a mente começa a duvidar do que o coração já sabe. Você declarou com fé, sentiu a vibração, viu os sinais, mas de repente, algo dentro de você começa a questionar. E se nada acontecer? Esse é o conflito invisível, a batalha sutil entre o medo e a confiança, entre o controle e a entrega. A mente foi criada para proteger, mas também para limitar. Ela quer provas, quer lógica, quer garantia. O coração, por outro lado, apenas sente. Ele reconhece a verdade antes que ela se materialize. É aqui que muitos desistem porque o ruído mental abafa o som da fé. Mas é justamente nesse ponto que o poder se consolida, no silêncio entre a dúvida e a certeza. Pense nesse momento como uma guerra cósmica dentro de você. A voz do medo diz, não é possível, enquanto a voz da fé sussurra, já está feito. Cada pensamento, cada emoção é uma escolha de vibração, e a energia segue o foco. O que você alimenta, cresce. Se você escolhe o medo, o campo se retrai. Se escolhe a confiança, o campo se expande. O universo não te testa para te punir, mas para te alinhar. A resistência mental é o último obstáculo antes da manifestação. Ela aparece para que você decida qual frequência deseja sustentar. Fé não é ausência de dúvida, é decisão de continuar mesmo com ela. É segurar o som da sua própria voz quando o eco parece distante. Há uma metáfora simples para isso. Imagine um arco sendo tensionado antes de lançar a flecha. O esticar é desconfortável, mas é o que dá força ao disparo. Assim também acontece com a sua fé. O momento de maior resistência é o prelúdio da manifestação. Quando sentir essa tensão, respire. Coloque os pés no chão, sinta o corpo e diga com calma: eu confio, mesmo sem ver. Repita até que a voz soe firme. Esse é o grounding, o ritual que ancora sua energia na terra e dissolve o ruído da mente. Falar é retomar o comando vibracional. Lembre-se, o universo não se move por palavras bonitas, mas por frequência sustentada. E a sua frequência se forma nas escolhas silenciosas. Quando você decide continuar acreditando, mesmo sem provas. O som da sua fé é mais forte que qualquer dúvida. E quando o coração vence essa guerra interna, algo começa a se mover de novo, abrindo caminho para o próximo estágio da manifestação. O momento em que o invisível se torna visível, de forma suave e inesperada. Há histórias que parecem simples, mas guardam o eco de algo muito maior. Imagine uma mulher chamada Clara. Ela vinha praticando seus decretos há semanas. Todas as manhãs dizia em voz alta: eu confio no tempo divino. No início parecia apenas uma rotina espiritual, até que o silêncio começou a incomodá-la. Nada acontecia, nenhuma mudança, nenhum sinal, apenas a vida seguindo igual. A mente começou a duvidar, e o coração quase cedeu. Numa noite, ela olhou para o céu e falou mais uma vez, quase num sussurro: se o universo realmente me ouve, me mostra um sinal. No dia seguinte, ao sair para trabalhar,
uma borboleta azul pousou em seu ombro. Um detalhe simples, mas ela sentiu um arrepio. Lembrou-se que o azul sempre lhe trazia calma, e o número que mais aparecia para ela era o 777, o símbolo de que o milagre está em curso. Naquele instante, algo mudou dentro dela. A dúvida cedeu espaço à serenidade. Horas depois, recebeu uma mensagem que alteraria seu caminho. Um projeto que havia sido recusado meses antes seria reavaliado. Sem esforço, sem insistência, apenas resposta. A borboleta havia sido o sinal. O campo havia ouvido o som da sua fé. Essas viradas não são coincidências. Elas são o reflexo da persistência vibracional. Clara não sabia, mas o que manteve o fluxo aberto foi sua constância. Ela falava, sentia e agia com coerência, mesmo sem ver resultado. É isso que o universo reconhece: vibração sustentada. O micro-ritual que ela fazia era simples, mas poderoso. Todas as manhãs, acendia uma vela, respirava profundamente e dizia 3 frases. Eu libero o passado. Eu confio no presente. Eu recebo o que é meu. Depois, deixava a chama queimar enquanto imaginava uma luz dourada envolvendo todo o seu campo. Era seu modo de alinhar intenção, emoção e ação. E ao final, soltava. Não pedia pressa, não cobrava respostas, apenas confiava. O resultado não foi apenas o projeto aceito, mas a mudança interna. Ela aprendeu que a verdadeira manifestação não começa fora, mas dentro. Quando a frequência se estabiliza, o mundo físico apenas espelha o que já existe no invisível. O milagre não é o acontecimento, é a vibração que o antecede. A moral é simples. Quando você fala com o coração e sustenta a energia com fé, o universo inevitavelmente responde. Os sinais não são aleatórios, são convites para continuar. E quando você responde com gratidão, a sincronia se expande. A história de Clara é um lembrete de que o silêncio nunca é ausência. É o som do universo preparando o cenário para o próximo passo. O momento em que você aprende a manifestar conscientemente o que já vibra dentro de você. A manifestação consciente não é um ato isolado. É um processo que combina intenção, emoção, ação e liberação. Essas 4 etapas formam o protocolo da criação vibracional. O pipeline da lei da atração em sua forma mais pura. Primeiro vem a clareza. Saber o que você quer com precisão e autenticidade. Depois a emoção elevada. Sentir como se já tivesse recebido. Em seguida, a ação alinhada. Mover-se no mundo em coerência com o que deseja. E por fim, a liberação. Soltar o controle e permitir que o universo faça o restante. A clareza é a semente. Sem ela, o campo não sabe o que organizar. Por isso, defina com palavras simples o que deseja. Evite listas longas ou frases confusas. Diga em voz alta algo como: eu escolho viver em paz. Deixe que a simplicidade abra espaço para o fluxo. A emoção é a água que faz germinar a intenção. O universo não responde à necessidade, mas à vibração do já realizado. Então, feche os olhos e imagine que o seu desejo já é realidade. Sinta a alegria, a gratidão, a leveza. A vibração da emoção verdadeira é a assinatura energética que o cosmos reconhece. A ação é o passo terreno. Não precisa ser grandioso. Um gesto coerente já basta. Se o seu decreto é sobre prosperidade, comece organizando suas finanças, mesmo que em detalhes pequenos. A ação mostra ao campo que você está pronto para receber. É o equivalente vibracional do eu acredito. E então vem o ponto mais difícil: liberar. Soltar o controle não é desistir, é confiar que o movimento invisível continua mesmo sem sua interferência. Essa é a energia da lua minguante, a fase de liberação. É o momento de deixar ir a ansiedade, o medo e o apego ao resultado. O universo trabalha melhor quando você para de empurrar o rio e passa a flutuar com ele. Um exercício simples pode ajudar. Escreva o seu desejo em um papel, leia em voz alta e, com segurança,
Queime-o em um recipiente resistente ao fogo. Observe a fumaça subindo e diga: eu entrego ao fluxo divino. Essa chama simboliza o ato de confiar. A verdadeira manifestação não é um pedido, é um reconhecimento. Não é sobre atrair o que falta, mas sobre permitir que o que já é seu encontre o caminho até você. Falar em voz alta é apenas o primeiro passo. O restante é viver de acordo com o que você afirmou. Quando a ação e a fé se tornam uma só energia, o universo não tem escolha a não ser responder. E é nesse espaço de entrega que os sinais de alinhamento começam a aparecer, sutis, mas inconfundíveis. Quando o campo começa a responder, tudo muda em silêncio. As confirmações surgem como pequenos brilhos entre os dias comuns. Arrepios sem motivo, coincidências que se repetem, sonhos mais vívidos, encontros inesperados. São respostas do universo, sutis, mas nítidas para quem aprendeu a sentir. O número 222 aparece, sinal de que há harmonia e alinhamento. O 777 indica que a sorte espiritual está em movimento. E quando o 1111 surge, o portal se abre. É o lembrete de que você está exatamente onde deveria estar. Esses sinais não são promessas, são confirmações. Eles mostram que a vibração foi recebida, que o fluxo está ativo e que o campo ao redor está se reorganizando para materializar o que você declarou. É nesse momento que a ansiedade tenta voltar, querendo acelerar o tempo, mas a pressa é o maior ruído da manifestação. Quando você confia, o tempo se ajusta à sua frequência. Nem sempre os sinais serão visíveis de imediato. Às vezes, a energia se move em planos que você ainda não pode ver. É comum que nas primeiras 48 horas nada aconteça, mas não confunda silêncio com ausência. O campo se prepara. O invisível precisa de espaço para se tornar real. Para manter o alinhamento, cultive um hábito simples. Reserve 1 minuto por dia para falar em voz alta uma frase de poder. Pode ser: eu sou guiado e protegido, ou tudo está se alinhando ao meu favor. Diga com intenção, sentindo o som sair do peito, não apenas da boca. Esse pequeno ritual mantém o canal limpo e a vibração constante. E cuide da sua energia. Um banho de sal grosso uma vez por semana ajuda a liberar o que não te pertence. Acenda um incenso, respire fundo e visualize uma luz branca ao redor do seu corpo. Isso não é superstição, é higiene energética. O campo precisa estar limpo para receber o novo. Se por algum motivo você sentir que nada está se movendo, apenas respire e repita: o tempo divino nunca se atrasa. Essa frase realinha o coração e dissolve a resistência. O universo trabalha em silêncio, e o silêncio é sinal de preparo. Então, escreva nos comentários: eu confio no tempo divino. Essa frase é um decreto. Cada palavra escrita e falada ecoa em múltiplas direções, reforçando sua vibração no campo coletivo. E enquanto você a lê, fala e sente, algo começa a se mover mais uma vez, preparando o momento em que tudo o que foi declarado se manifestará diante dos seus olhos, como uma confirmação viva de que o universo nunca deixou de te ouvir. Chegamos ao ponto onde tudo se encontra: o som, a fé e o resultado. Até aqui, você aprendeu que o universo não responde a pedidos, mas a frequências. E a sua voz, quando guiada pela verdade interior, é a ferramenta mais poderosa de criação que existe. Cada palavra dita em consciência é uma centelha que desperta forças invisíveis, reorganizando caminhos, abrindo portais e atraindo aquilo que já é seu por direito divino. Agora, respire profundamente. Sinta a energia que percorre o ar à sua volta. Imagine que cada respiração é uma ponte entre o visível e o invisível. Você não está apenas ouvindo um texto, está sendo chamado a lembrar o que sempre soube. Você é co-criador da sua realidade. O universo trabalha contigo, não para ti. Ele responde à vibração que você sustenta, não ao medo que você expressa. Estamos sob a energia simbólica da lua cheia,
a fase da revelação. É o momento em que as intenções lançadas se tornam visíveis, quando o que estava escondido começa a brilhar. Essa é a hora do decreto final, o instante em que o verbo sela o destino. Diga em voz alta com presença e gratidão: eu falo com fé, e o universo responde com graça. Deixe o som sair do peito, como uma oração que não pede, mas reconhece. Essa frase é mais do que palavras. É uma ponte vibracional entre você e o fluxo cósmico. Quando pronunciada com emoção, ela abre o portal da reciprocidade divina, e o campo entende. O ciclo foi concluído. Sinta o peso leve dessas palavras. Elas selam todo o processo. O que começou como intenção agora se transforma em vibração viva, pronta para ecoar pelo tempo e pelo espaço. Ao dizer o decreto, você não apenas encerra um ritual, mas dá início a uma nova fase, onde a fé se torna movimento e o movimento se torna manifestação. Agora, escreva nos comentários: eu falo com fé e o universo responde com graça. Esse será o selo do seu campo. Quando dezenas de vozes repetem a mesma vibração, o eco coletivo cria uma onda de energia que se espalha muito além da tela. E quem lê, sente. Enquanto as palavras se dissipam no ar, imagine uma porta se abrindo diante de você. Dela sai uma luz dourada, suave e acolhedora. Essa é a imagem final, o portal da criação. Cada passo seu daqui em diante é uma extensão do decreto que você acabou de afirmar. Continue atento. A próxima mensagem pode chegar como um sinal, um encontro ou um sonho. Porque quando você fala com o coração, o universo responde, sempre e com perfeição.